Salve, salve. Estou aqui lidando com as questões técnicas para apresentar neste seminário, neste simpósio, Discurso, Trabalho e Ética, Sentidos e Saberes nas Atividades Laborais, o trabalho que se intitula Os Mundos Éticos da Pesquisa sobre Mediação Editorial, a fiança estabelecida pela reputação na comunidade. Importa dizer que esse pequeno conjunto de dados, de que eu vou apenas falar, né, não vou apresentar exatamente todos os dados, eu vou pôr o problema justamente dos sentidos e saberes laborais, vem de um programa de pesquisa sobre mediação editorial, que desde 2017 passa a ser o objeto de trabalho dos integrantes do grupo de pesquisa Comunica, de que eu faço parte, que faz parte do LABEP, que é o Laboratório de Escritas Profissionais e Processos de Edição. E isso que está na tela é um livro que resulta de um fórum, né, do terceiro Fórum Nacional sobre a Formação e a Atuação Profissional do Revisor de Textos, e é um começo muito importante dessa pesquisa, porque pesquisar revisão de textos é uma aventura justamente nesse aspecto dos sentidos e dos saberes laborais, né? Como se trata de um processo e não de um produto, é bastante difícil a gente, por exemplo, conseguir acesso aos materiais que estão em processo de preparo para a sua vida pública, né? Muito por falta de compreensão do que se passa nesses processos e porque é uma série de tabus, entre eles a autoria, chegarei lá, que costuma ser pensada na comunicação científica em outros campos também, em outros tipos de discurso também, mas costuma ser pensado como uma coisa que não deve ser exposta, né? E, enfim, não se estuda mediação editorial, revisão de textos como uma parte importante desse processo de mediação editorial, sem se pensar que isso, de algum modo, ameaça a integridade daquilo que se pretende apresentar sempre como produto, né? Então, essa é a capa do livro que resulta. Esse livro é gratuito, ele tem uma versão gratuita na própria editora, Margem da Palavra, e é bem fácil de encontrar na internet. Então, para quem estiver interessado em pensar qual era o estado da arte das pesquisas sobre revisão de textos, ofícios correlatos e materialidades editáveis. Esse programa de pesquisa, eu apresento bem sucintamente, tem trabalhado com alguns conceitos fundamentais. O de medium, que vê os objetos técnicos como transmissores de cultura, né? Os objetos editoriais, então, vistos como objetos técnicos, e o que significa transmitir cultura? Significa entender que eles não são neutros, que eles são vetores de sensibilidade, lastreados por matrizes de sociabilidade. A sua materialidade participa da produção dos sentidos e dá sustentação a instituições discursivas, né, que são as matrizes de sociabilidade, que, por sua vez, dão sustentação, né, um paradoxo constitutivo, a esses objetos postos em circulação. Uma outra noção muito importante é a de mundos éticos, que vem de Dominique Mangnot, tem a ver com os desenvolvimentos teóricos dele sobre ethos, né, e os mundos éticos como sendo, talvez não exatamente um conceito, mas uma categoria a se discutir, né, de que Mangnot lança a mão para falar que é o que dá sustentação aos valores e crenças nos quais se apoiam as produções de imagens de si, né? Porque a produção da imagem de si é sempre evocação de modos de ser e de se portar no mundo. E não vou desenvolver aqui, mas a gente também trabalha para pensar mais detidamente do que o Mangnot pensou nesses mundos éticos num par conceitual do Milton Santos, um geógrafo muito importante para nós no grupo,
que é a ideia de tecnosfera e psicosfera, né? Nós vivemos hoje, uma das características do atual período é haver uma tecnosfera, uma malha técnica que recobre com densidades distintas, claro, todo o planeta, e uma tecnosfera a qual corresponde à produção de uma psicosfera, né? E uma outra noção importante é de autoria, que também a tributária de Dominique Manguenot vai entender que a autoria é sempre uma gestão, né? A ideia de ritos genéticos do Manguenot nos importa muito, a ideia de paratopia criadora nos importa muito, e nos leva a construir o que a gente tem chamado de princípio da transitividade, no caso das autorias, né? Nunca se trata de autoria, simplesmente, mas de autor de X, e esse X que vai nos dizer qual é a constituição institucional que está em jogo, os atores, enfim, as práticas. Esse programa nos leva à criação de 2 disciplinas, né, de 2017 para cá, literatura e mercado editorial, e estudar objetos editoriais no âmbito do programa de pós-graduação de estudos em literatura e do programa de pós-graduação em linguística da UFSCar, e nos leva, mais recentemente, a uma definição com a qual todos temos trabalhado no grupo de objetos editoriais. São objetos técnicos que supõem uma cadeia criativa e uma cadeia produtiva, nas quais técnicas e normas são administradas por diferentes atores com vistas à formalização material de uma síntese de valor sígnico que enseja uma circulação pública apontando para uma autoria. Claro que cada um desses elementos mereceria desenvolvimento, mas fica aqui essa síntese a que chega o programa de pesquisa, de que participa Letícia Moreira Clares, que é meu objeto aqui nessa apresentação, né? Então, essa pesquisadora fez iniciação científica, fez o trabalho de conclusão de curso, fez o mestrado e está terminando o doutorado no âmbito desse grupo e participou da construção, por exemplo, da definição de objeto editorial que mostrei há pouco. Na iniciação científica e no trabalho de conclusão de curso, ela trabalha com o revisor de textos nos processos editoriais e com o revisor de textos mostrando manobras de intervenção mais específicas, no caso do TCC. E aqui eu já faço uma observação. Esses 2 trabalhos de pesquisa que ela fez exigiram muita explicação para que nós conseguíssemos acesso aos materiais em processo, para que ela, enfim, garantisse, né, que até o final poderia levar a público esse material. Os comitês de ética não têm nenhum amparo específico sobre esse tipo de material. Vou chegar lá também depois, né, como é que os comitês de ética têm trabalhado isso, ou não têm trabalhado isso, mas o fato é que no caso da Letícia Moreira Clares, é muito importante pensar que nessa altura ela era uma revisora de textos da equipe da SEAD, que é a Secretaria de Ensino à Distância da UFSCar, uma revisora muito conceituada, e era minha orientanda, e eu tenho esse trabalho com revisão de textos, mediação editorial já há algumas décadas, e também era conhecida das pessoas que, então, se dispuseram a liberar certos materiais para pesquisa. Aí já está o problema da reputação na comunidade, né? Então, são pesquisas, essa pesquisa de IC e esse TCC, que não teriam sido feitas, não fôssemos nós duas consideradas como éramos na comunidade em que o processo se dava e que, então, acreditava no nosso modo de trabalho e, enfim, nós tínhamos trabalhos anteriores, né, para apresentar como fiança, e então isso pôde acontecer, de outro modo esse tipo de trabalho não aconteceria. No mestrado, a Letícia trabalha, então, já com a mediação editorial na comunicação científica, ela passa a se interessar fortemente pela comunicação científica, embora nos trabalhos anteriores já se tratasse de materiais produzidos no âmbito da universidade, eles tinham uma função didática muito evidente, né? Quando ela
vai para o mestrado, ela começa a pensar especificamente nos periódicos científicos. E no doutorado, ela desdobra uma questão muito crucial e muito sofisticada e muito interessante, que é a produção da autoria na comunicação científica. Então, um desdobramento teórico mesmo dos achados do mestrado. Né? No que diz respeito ao IC e ao TCC, cito uma breve passagem dela para localizar vocês nessa problemática né, do que ela estudava e que tipo de material acessava. Nossos resultados indicam a instabilidade tanto dos processos editoriais abordados quanto do próprio lugar de inserção do revisor de textos, ambos mergulhados em um ambiente de práticas movediço e sujeito a constantes e indispensáveis mudanças de direção. Neste momento, eu só gostaria de sublinhar esse aspecto movediço, né, para usar o termo dela, instável dos processos, né? Não só dos editoriais, certamente, mas dos processos editoriais sempre, né? Isso caracteriza os processos de preparo dos textos que terão vida pública. Então, veja a delicadeza de trabalhar com uma coisa sobre a qual também não há garantias, né? Não se sabe exatamente o que vai acontecer quando um processo está em processo. Na pesquisa de mestrado, ela trabalhou com 2 periódicos científicos de humanidades, né? A indicação do mestrado está aí, para quem quiser dar uma olhada no material específico. Ela mobilizou a noção de cenas da enunciação com vistas a traçar um panorama dos elementos conjunturais do universo discursivo editorial da comunicação científica e investigar como, nesse contexto, funcionam os periódicos. Observamos, assim, como os ritos genéticos editoriais se operam nesses materiais e se relacionam à constituição do cenário atual da comunicação científica. Então, essa importância é um pouco abrir uma caixa preta mesmo, né? Assim, o que acontece entre o momento de submissão de um artigo e o artigo que sai publicado, e claro, é importante que eu diga nessa apresentação, nós só temos a autorização para trabalhar com os artigos que saem publicados, que são os casos de sucesso, né? Se a gente for pensar em termos de casos, de cases, se diz em algumas áreas, né? E aí ela continua. Dados os modos como as diferentes práticas de textualização dos atores envolvidos nos processos editoriais evidenciam consensos e resistências nos processos de produção, circulação e consumo de conhecimento. Então, é muito interessante, ela vai chegar, por exemplo, na ideia de que existem gêneros de circulação restrita. O próprio artigo, antes de ser um produto publicado, existe como artigo na tramitação das suas várias fases, dos pareceristas, da edição de textos, da própria seleção, né, dos editores, e aí há pequenas variações, dependendo dos periódicos, mas ele ainda não é aquele artigo científico que vai sair como produto final. Ele é um artigo de circulação restrita, como são de circulação restrita os próprios pareceres, né? Bom, importa dizer que no caso do mestrado, ela também pôde acessar esses materiais dos 2 periódicos de humanidades, da GeoUSP, que é da Geografia da FEFELESH-USP, e a RIEB, que é a Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, uma revista interdisciplinar aí, também da Universidade de São Paulo, do campus São Paulo, ambos, né? Nesses 2 casos, os editores, àquela altura, porque ela entra nos periódicos e ela precisa conversar com as pessoas que trabalham nos processos e com os próprios editores, né? Ela tem entrevistas longas, tem um material interessantíssimo, mas nesse caso importa dizer, para essa apresentação, que os 2 editores me conheciam de longa data, inclusive dos meus trabalhos editoriais, bastante anteriores à minha entrada na universidade como docente. E isso contou para que eles aceitassem recebê-la, compreendessem do que se tratava, né, compreendessem qual era tanto o propósito quanto o modo como ela daria tratamento, né, aos materiais a que eles lhe dariam acesso,
Então, de novo, tem esse problema da reputação na comunidade, né? Tentamos outros periódicos com editores que não eram da área e que não me conheciam e que sequer tinham uma reflexão sobre processos editoriais, e não foi possível prosseguir na pesquisa. Então, de novo, é um mestrado belíssimo, lindíssimo, que vai sair em livro agora pelo selo editorial LED, que é a editora experimental do Cefet em Minas Gerais, sob coordenação do professor José Muniz Júnior, mas é um trabalho que não existiria, não houvesse essa reputação, né, constituída, no caso, anteriormente, à minha própria vida acadêmica. É muito interessante que, nesse trabalho, ela chega a 4 questões fundamentais regedoras da comunicação científica no Brasil. Ela estuda os colégios, as várias áreas, né, todo o processo de avaliação da CAPES, como é que o Cielo também acaba sendo regedor, né, da comunicação científica no Brasil. E eu vou mencionar essas 4 questões fundamentais brevemente, todas elas estão desenvolvidas em lives, né? Agora, durante a pandemia, rolou esse gênero, mas elas estão nesse artigo que eu registro nesse slide. Trata-se de entender, então, que nesses periódicos de humanidades é bastante verificável, são muitos os indícios de que há uma dominação das ciências exatas e naturais com relação às ciências humanas, de que incidem sobre esses textos, né, que estão em processo de tratamento, as pressões de avaliação quantitativa de periódicos e de pesquisadores e no próprio formato dos artigos, né, como os artigos devem começar, o que se espera das suas conclusões, como eles devem apresentar os dados, etc. Também há as pressões pela internacionalização das publicações científicas, então é muito interessante o modo como os editores vão falando da necessidade de publicar em outras línguas, que línguas são essas que interessam para as revistas e que não necessariamente são as línguas que interessam para o sistema de avaliação. E ela fala da mudança tecnológica, porque ela está terminando esse trabalho, né, num momento em que algumas revistas ainda estão migrando para a plataforma CER, né, que era o Sistema de Editoração Eletrônico de Revistas no Brasil, que era a versão brasileira do Open Journal System, e nós não temos informação, já procuramos, Letícia e eu, em muitos lugares, informação sobre a descontinuidade do CER, né, essa versão brasileira do sistema OJS, e todas as revistas hoje trabalham diretamente com o Open Journal System. É um trabalho que eu recomendo fortemente, é muito interessante, porque você vê os editores falando sobre essas 4 coisas, os revisores de textos, os diagramadores, eventualmente cartógrafos, enfim, as pessoas que se ocupam de preparar os textos que vão sair nesses 2 periódicos falam sobre essas 4 questões, né? Então, é interessante pensar, eu falei que era uma caixa preta, é interessante pensar a problemática do acesso mesmo a esses processos que são complexos, que têm idiosincrasias importantes, variam enormemente de um periódico para outro, mesmo dentro das humanidades, e sobre os quais os próprios trabalhadores que participam do processo, em geral, não têm reflexão, né? As entrevistas são muito interessantes nesse aspecto, as pessoas vão sendo surpreendidas pela reflexão que as perguntas da entrevistadora suscitam. E quando chega no doutorado, ela vai dizer que o objetivo é examinar as condicionantes da autoria na produção de artigos científicos em diferentes áreas do saber, levando em conta a relação entre o autor e o coenunciador editorial nos ritos genéticos editoriais, com apoio numa proposta metodológica de análise do lugar de autor definida como paratopia criadora, né? Então, Monod define a paratopia criadora como um modo de funcionamento da autoria no que ele chama de discursos constituintes, e o discurso científico um deles. Então, esse lugar paratópico, ele é bastante problemático para a pesquisa por isso, né? A própria constituição autoral nesses discursos constituintes
supõe a construção de uma figura que existe e não existe ao mesmo tempo, que está num impossível lugar, como diz Magnon, né? E como tratar disso pragmaticamente, mostrando o processo de constituição disso, sem ferir aquela ideia que eu mencionei no início, né? A ideia de que a autoria é um produto pronto, acabado, uma figura já estabelecida, né? Aí diz ela, neste momento da pesquisa, ela está, né, em processo ainda, neste momento da pesquisa, seguimos no mesmo objeto e amparadas pelo mesmo quadro teórico-metodológico com a inclusão do medium, então o problema das materialidades inscricionais, né, mencionei no primeiro slide, como uma noção fundamental. Mas fizemos uma alteração no corpus e substituímos uma das revistas que o compunham, a Materials Research. Essa substituição se deve em grande parte a uma dificuldade de acesso a textos destinados à publicação em processo editorial, a qual discutiremos no relatório. Eu estou citando um trechinho do relatório de meio termo dela, ela tem bolsa FAPESP. E nos fez recorrer a Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, uma revista do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar. Assim, o corpus se constitui novamente de 4 periódicos qualificados e de importância nacional, agora de áreas ainda mais diversas. GEUSP, Espaço e Tempo, Geografia, que estava lá no corpus do mestrado, a RIEB, interdisciplinar, que estava lá no corpus do mestrado, Cerâmica Industrial, que é uma revista da Engenharia de Materiais, e Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional de Ciências da Saúde. Esses termos que estão entre parênteses têm a ver com todo o sistema de colégios e áreas e subáreas que ela apresenta minuciosamente no mestrado. E aí é muito interessante pensar que ela chega a essas revistas e teve que abrir mão, por exemplo, da Materials Research, porque, no caso da GEUSP e da RIEB, ela própria já tinha constituído a reputação como pesquisadora no mestrado. Então, ela pôde voltar a essas revistas e pôde tratar com os editores de então, né, no caso da RIEB tinha uma mudança de editor, no caso da GEUSP não, mas ela pôde tratar com esses editores já com base num mestrado muito bem sucedido, né? E reconhecido pela comunidade. No caso da cerâmica industrial, uma série de entrevistas iniciais foi necessária para que ela fosse explicando o que de fato ela queria fazer, por que era importante estudar, né? Havia uma dificuldade de entender o próprio objeto de pesquisa dela, e é uma revista bastante peculiar que não tinha mesmo nenhuma reflexão sistemática sobre os seus próprios processos de edição. E no caso da Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, assim como na cerâmica industrial, foram feitas muitas entrevistas, muitas explicações, e o fato de haver já um mestrado, e haver uma série de publicações, de artigos, inclusive, e todo um aprendizado da Letícia também no modo de propor a pesquisa, que permitiram que a pesquisa acontecesse. No caso da Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, a equipe editorial exigiu, então, que se fizesse um documento em que Letícia se comprometia a apresentar todo o tratamento de dados que ela vai dar ao material a que ela, então, teria acesso, né, antes de qualquer publicação. E aí ela acabou usando esse documento também depois para as outras revistas, mas é interessante ver que o pacto tem essa complexidade. E aqui eu faço um registro. Em algum momento, a pesquisadora se deu conta de que não devia chegar falando que queria pesquisar a constituição da autoria, porque isso impedia o acesso aos materiais, mesmo nas revistas com as quais ela já havia trabalhado no mestrado, né? Então, a gente começou a pensar que queria acesso aos pareceres para verificar os processos. A palavra autoria foi suavizada nessas entrevistas e nessas reuniões em que se construiu, né, a autorização para acessar os materiais, e, de fato, agora a gente tem uma quantidade interessantíssima de materiais, as pessoas estão muito
tranquilas, porque tem esse documento e porque teve todo esse processo, e no caso das pessoas, né, das outras 2 revistas em que o trabalho da orientadora especificamente não era conhecido, ele foi apresentado e enfim, todas as minhas credenciais foram oferecidas para checagem e tudo mais. Enfim, essa constituição da reputação que a pesquisadora e a rede, né, de trabalho em que ela está, então o Comunica, o laboratório, o fórum, o terceiro fórum que foi feito, né, na UFSCar, é um fórum itinerante, e essa terceira edição que eu mencionei no início da apresentação aconteceu na UFSCar. Então, tudo isso foi necessário para que essa pesquisa pudesse se realizar. Então, o que eu estou querendo sublinhar aqui é que essas 4 pesquisas interessantíssimas, importantíssimas, que jogam luz sobre processos muito cruciais da vida acadêmica, inclusive do modo como temos sido avaliados, do modo como as carreiras têm sido constituídas, do modo como as instituições têm sido ranqueadas, né, dessa ordem a importância, não teriam acontecido não fosse a reputação constituída, né, das pesquisadoras envolvidas, num primeiro momento muito diretamente ligado ao meu trabalho, inclusive anterior à minha vida acadêmica, né, como prestadora de serviços editoriais, né, como assessoria editorial, e depois, ao longo do processo da pesquisadora, a constituição da sua própria reputação de pesquisadora, que produziu muitos artigos, que foi a público muitas vezes, e que constituiu, de fato, um nome sem o qual ela não poderia prosseguir, né? Mesmo com essas estratégias que eu mencionei, de retirada dos termos tabu, de produção de documentos que não estão previstos em nenhum protocolo que a gente possa acessar, né? Então, é bem interessante pensar que, né, em termos de sentidos e saberes nas atividades laborais, esse tipo de pesquisa só acontece por conta de uma série de imaginários e de relações interpessoais que, inclusive, a gente tem dificuldade de apresentar nas metodologias, né? Mas que são cruciais para que essas pesquisas aconteçam. E aí eu trouxe, para ir finalizando, a resolução nas quais nós temos nos apoiado para prosseguir com esse tipo de trabalho, uma vez que não adianta enviar esse tipo de material para os comitês de ética, porque não há nenhuma legislação específica sobre esse tipo de material. E a gente acaba trabalhando com base num parágrafo único, que vem depois dos considerandos iniciais. Quem não conhece esse documento, eu recomendo fortemente, nessa resolução 510, que é de 2016, que vai abrir possibilidades mais interessantes para as humanidades, a partir de um protocolo que era bastante calcado, embora siga sendo, nas áreas da saúde, né? Então, depois dos considerandos todos desse documento, vem um parágrafo único, em que se diz que não serão registradas nem avaliadas pelo sistema, né, pelos conselhos específicos de ética em pesquisa, trabalhos que, e aí o que nos interessa é esse 8º item, em que a pesquisa que objetiva, em que se trata de uma pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito. Esse grifo é meu. Porque aí reside o problema que nós continuamos tendo, né? Como tratar de autoria, como falar de artigos científicos, de periódicos científicos, sem qualquer identificação do sujeito. Esse continua sendo um nó. E o que eu posso dizer para fechar é que essa pesquisa, né, essa trajetória de pesquisa da Letícia Clares, nos leva a pensar, né, os objetos de pesquisa, os mediums, né, os objetos técnicos, os objetos editoriais envolvidos na comunicação científica, como mediums, nos levam a entender que o periódico tem suas formas de mediação editorial amparadas pela matriz de sociabilidade ciência, e é essa ideia de ciência que tranca as possibilidades desse tipo de pesquisa, né? Então,
é um assunto bem interessante, a gente pode discutir. No que diz respeito aos mundos éticos, né, sustentação de valores e crenças, como eu mencionei, na ciência, como na literatura, muitos do grupo pesquisam literatura, então também, segundo a perspectiva teórica com que trabalhamos, né, o discurso científico e o discurso literário são discursos constituintes, então na ciência como na literatura, a autoria é intocável em seu processo, só aparece como produto, tinha mencionado isso desde o início, né, e disso decorre justamente essa ideia da autoria como gestão, né? É uma gestão que, inclusive, tenta impedir que apareça o seu processo de constituição, né? Há uma complexa gestão com implicações éticas que só permite essa pesquisa por causa da reputação constituída pela pesquisadora. Então, me parece um caso bastante interessante de pesquisas importantíssimas, necessárias, mas que só acontecem se essa reputação for constituída. Em linhas bem gerais, é o que eu tinha para apresentar, eu agradeço e espero que a gente possa conversar a respeito disso. Muito grata.